Hoje a gente vai falar sobre interpretação de texto, tá? Eh, Muita gente tem dificuldade em interpretar um texto, né, mas, isso você se desesperar por isso, porque você tem essa dificuldade em interpretar, você não é o único, né, que sofre com esse problema, né, isso afeta a maioria dos alunos, né. A gente sabe que, não saber interpretar corretamente um texto, ele pode gerar inúmeros problemas, né, afetando não só o desenvolvimento profissional, mas também o pessoal. Porque a gente sabe que hoje o mundo cobra, de nós um conhecimento da língua, né. Não só uma comunicação verbal, mas também a capacidade de entender aquilo que está lendo, né. Para saber resolver uma interpretação de texto nos vestibulares, Enem, é fundamental saber analisar, compreender os sentidos expostos, né, principalmente no Enem, em que as questões trazem muitos textos, né, em ter que ficar atento ao que é pedido e saber interpretar as possíveis respostas, né, que é um grande desafio, né. O Enem não só na parte de interpretação de textos, mas, em geral, todas as matérias, os textos são muito longos, né. Então, você vai usar também a interpretação, não só na parte da língua portuguesa, né. Bom, a interpretação de texto, existem vários tipos de texto, né. Nós temos uma leitura que é uma leitura prévia, temos a leitura seletiva, a leitura analítica e a leitura interpretativa. Um, leia atentamente o texto todo. A primeira leitura do texto deverá ser feita com calma e sem interrupções. No primeiro contato com o texto, o mais importante é tentar compreender o sentido global do texto e identificar o seu objetivo. Não é essencial entender a totalidade do texto, nem o significado de todas as palavras. Releia o texto quantas vezes forem necessárias. Nas leituras seguintes, será mais fácil identificar as ideias principais de cada parágrafo e compreender o desenvolvimento do texto, ou seja, a relação que diversas ideias estabelecem uma, umas com as outras. Sublinhe as ideias mais importantes. A realização de sublinhados deverá ser feita apenas quando já tiver uma boa noção da ideia principal e das ideias secundárias. Mas cuidado com o excesso de sublinhados, né? Porque isso às vezes pode complicar mais do que ajudar. Então, quando você já tem a ideia principal e a ideia secundária, você faz o sublinhado nessas ideias, as principais e secundárias, né? Se começar a sublinhar um monte de coisa, né, acaba aqui complicando, em vez de ajudar. Separe fatos de opiniões. Na leitura do texto, o leitor deverá separar claramente o que é um fato, né, do que é uma opinião. Então, separar o fato, se é verdadeiro, objetivo, comprovado, da opinião, né, uma opinião pessoal, uma tendenciosa, uma mutável. É importante diferenciar as ideias transmitidas pelo autor das suas próprias ideias, que não deverão prevalecer sobre ou pensar oposto às ideias transmitidas do texto. Retorne ao texto sempre que necessário. Deverá haver um retorno ao texto para nova leitura de parágrafos, frases e expressões, ou até do texto completo, quando for necessário responder às perguntas, identificar palavras, expressões, frases, pontuações, funções de linguagem. Importante também entender com cuidado a atenção
e os enunciados das questões. Reescreva o conteúdo lido, né? Isso quando dá tempo, né? Porque normalmente quando está numa prova, no vestibular, você não vai ter tempo de você reescrever o texto, né, com as suas próprias palavras, né? Mas se for fazer um exercício em casa, um dever com mais tempo, né, melhora a compreensão e a memorização, né? Quando você reescreve com suas próprias palavras, né? Fazendo um resumo, um tópico, um esquema. Dicas para uma interpretação de texto. Leia muito e com vontade. Bom, a gente sabe que a leitura está entre o meio mais importante para a gente chegar a um conhecimento de qualquer assunto que seja, né? Então é preciso aprender a ler, interpretando as palavras, não apenas passar os olhos, né, sobre o texto, como muitas pessoas costumam fazer, né, por falta de compreensão. Para ter um total domínio do texto, seja ele um texto literário, informativo, persuasivo, narrativo, né? Enfim, seja qual for o tipo de texto a ser lido, é preciso, sem dúvidas, treinar para ter uma boa leitura. E uma boa leitura somente é possível se a gente exercitar diariamente, né? Exercitando como? Por meio de livros, revistas, jornais, ou qualquer outra fonte de texto. Assim, exercitamos o quê? A arte de pensar, captar ideias, né? Investigar palavras, porque a leitura contribui, né, com o aumento de vocabulário, evita erros ortográficos, uma série de vantagens, né? Então, a leitura de texto, ela facilita não só uma interpretação, como também a produção de texto, né? Quanto mais você lê, mais você tem facilidade de escrever e diminui, né, o erro, a capacidade que você tem de errar na, na parte ortográfica, as concordâncias, né? Então, isso também ajuda para a interpretação. A leitura é importante, tanto para quanto para uma produção de texto. Crie familiaridade com o conteúdo escrito. Apesar da leitura frequente ser o mais importante, há outros pequenos hábitos que contribuem para a criação de uma familiaridade com as palavras e os diversos conteúdos escritos, como análise de palavras em diversas fontes, como músicas, provérbios, ditados, propagandas, análise de informações estruturada em gráficos, tabelas, diagramas, mapas, uso de técnicas que contribuem para a diversificação vocabular, como o uso de sinônimos e antônimos, uso recorrente de dicionários e gramáticas para esclarecer qualquer dúvida ou aumentar o conhecimento sobre uma palavra ou matéria, realização de palavras cruzadas e outras atividades lúdicas, que ajudam também para uma boa interpretação. Pratique a interpretação de texto. Quanto mais prática tivermos na realização de alguma coisa, mais fácil será a realização dessa mesma coisa, né? Com a interpretação de texto é assim também. Se a interpretação de texto for realizada apenas em concursos e provas, será sempre um pouco difícil, né? Mas se for constantemente praticada, ficará cada vez mais fácil. Para isso, em qualquer conteúdo escrito, pratique identificar ideias principais, relacionar as ideias às situações presentes no texto com a realidade, resumir as principais ideias do texto, interpretar o conteúdo do texto, tirando conclusões pessoais sobre as ideias apresentadas pelo autor. Aqui nós temos uma imagem que diz assim: garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável, né? Aí abaixo tem até 11 de março. A cada R$ 70 em compras, apresente seu cupom fiscal e garanta uma sacola retornável. Local, corredor principal.
A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos da constituição de seus textos. Nesta peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a... Então, veja o quê? Esse cartaz publicitário faz uso do quê? De um texto verbal e o não verbal. Né? Eu tenho imagem, né, que não verbal, e eu tenho a, 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 ai, texto verbal e o não verbal, né? Eu tenho a escrita, né? E eu tenho a imagem, né? Na intenção do quê? De convencer o interlocutor a adotar um comportamento responsável e ecológico no momento de consumir, né? Então, essa é a ideia do autor. Então, a opção E, né, que vai confirmar esse propósito do autor e do cartaz, né? Seria consumir produtos de modo responsável e ecológico. A outra imagem é da Mafalda. Diz assim: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Né? Esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Então, veja que a Mafalda, apesar de ser criança, ela já percebe, né, as injustas relações de trabalho entre patrão e operário. E o que ela faz? Ela faz uma analogia ali, né, entre o uso do dedo indicador, que metaforicamente é o símbolo do quê? Do autoritarismo, né? E de um elemento de análise, né, da situação econômica, né? Seria, como ela diz ali, o tal indicador de desemprego, né? Então, a Mafalda, apesar de ser uma criança, ela já percebe as justas relações de trabalho estabelecida entre patrões e operários. Tá? Então, sobre interpretação de texto, seria isso. Eu vou trazer mais textos para vocês, para a gente praticar mais um pouquinho, tá?